Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Fulgêncio e Justino estão pertinho do quilombo e comemoram. Na casa do barão, Sim a Moça, Cândida e Bá estão conversando. E a Cândida diz: espero que o barão não convide todos aqueles amigos para almoçar. Bá diz: ele não avisou nada, Sinhá. E assim a moça diz: acha que seria de bom tom irmos visitar o Ricardo. E a Cândida diz: não. Sim, a moça diz: por quê? A Cândida diz: os pais do Ricardo estão chateados com a gente. Irão nos tratar mal. Sim, a moça diz: tem razão. E a Cândida diz: é melhor esquecer o Rodolfo de uma vez por todas. E a Bá diz: é melhor. Vai sofrer no começo, mas depois esquece. E assim a moça diz: se não esquecer, quem vai se importar com o meu sofrimento? Sim, a moça sai triste. E a Cândida diz: a culpa não foi dela, Bá. Foi daquele maluco do Ricardo. E a Bá diz para a Cândida disfarçar quando fala do Ricardo, porque senão o barão vai começar a desconfiar da aflição da Cândida toda vez que fala do Ricardo. Enquanto Fulgêncio e Justino finalmente chegam no quilombo, mas se decepcionam ao descobrirem que não há guerreiros lá, que apenas poucos escravos mais velhos ou muito jovens. E o Justino diz: onde estão os guerreiros e os irmãos? Onde que foram? E o escravo diz que eles foram para perto do mar, para tentar voltar para a terra natal. Enquanto sim a moça sofre, chora e diz: o Rodolfo não vai voltar. Tenho que me conformar. Na tipografia, Rafael está trabalhando, pensando: devo estar louco. Onde se viu e pensar em soltar o capitão do mato? Ninguém aceitaria isso, nem Frei José aceitou. Devo estar enganado com o capitão do mato. Não dá para confiar no tipo como ele. Quem pode me garantir que as informações que me deram sobre ele estão corretas? Quem me garante que ele é filho da Balbina e pai José? Melhor que o capitão do mato pague pelo que fez na cadeia, mesmo tendo sido amando do barão. Rafael desiste de soltar o capitão do mato. Augusto diz: está pensando no que, Rafael? Rafael diz: nada, não. Augusto diz: eu soube que você esteve na delegacia conversando com o capitão do mato. Rafael diz: estive sim. Augusto diz: vai escrever algo a respeito no jornal? E o Rafael diz: não. Ele não disse nada de importante, nenhuma novidade. Augusto diz: seria bom uma boa matéria para alcançar o mesmo sucesso da matéria anterior. No quilombo, Justino diz: o que a gente veio fazer aqui, irmão? Fulgêncio diz: aqui é um lugar tranquilo. Chegamos em segurança. É isso que importa. E Fulgêncio diz: eu não sei se eu vou ficar aqui, eu não sei o que vou fazer. Justino disse: se a Adelaide tivesse aqui, eu ficava. Eu vou ficar aqui um tempo, até todo mundo esquecer de nós. Vou voltar a roubar a Adelaide e trazê-la para cá. E o Fulgêncio diz para o Justino esquecer a Adelaide. E o Justino diz que não vai esquecer nunca e que vai roubar ela. Na casa do barão, Cândida e Barão estão conversando. O barão diz: Cândida, não sei por quanto tempo mais poderemos manter nossos escravos cativos. Qualquer dia desses abrirei a porta da senzala. Cândida fica surpresa e diz: não me diga. E o barão diz: se for lei, não podemos ficar contra. Temos que fazer parte. Entendeu? Cândida diz: nunca imaginei que ouviria isso de você. E o barão diz: eu não sou nem um tolo, Cândida. Tenho que defender os meus interesses. Enquanto assim a moça e Bá estão conversando, e assim a moça diz: de repente o castelo. Era um castelo de areia e se desmanchou, Bá. E a Bá diz: o que está falando? Sim, a moça diz: da minha avó, que teve coragem de acusar a Balbina de roubo só para cortar o dedo dela. E o meu avô, que o meu pai descrevia como um homem exemplar, se deitava com suas escravas, Bá. E a Bá diz: esquece isso. O seu avô era muito respeitado por aqui. E assim a moça diz: não era respeitado, era temido, Bá. É diferente. Sim, a moça dizia: o meu pai é igual o meu avô. O Rafael é filho dele, Bá. E a Bá diz: pare de falar nisso, senão me arrependo de ter te contado.
Sim, a moça eu não poderia imaginar que o Justo foi escravo do meu avô por tantos anos. E Abá José, ninguém mais queria ele. Aí seu avô vendeu para o Dr. Fontes, que deu alforria para ele. Como eu fui tola, Bá! Eu não deveria ter voltado para casa. Eu já estava vivendo lá com eles, Bá. E Abá diz, você fez o que devia ter feito. Sim, a moça diz ele queria casar comigo. Ele me pediu em casamento no dia que eu vim embora. Eu deveria ter ouvido meu coração e ficado lá. E me casado com ele. Bah, diz, esse casamento nunca daria certo. Seu pai só mandou buscar você porque viu você passeando com o Dr. Rodolfo. Na casa do Fontes, Nina e Ana vão fazer uma visitinha para o Ricardo. Nina disse que foi falar sobre o casamento e a Inês diz, vamos falar na sala. E a Nina diz, eles vão ficar sozinhos aqui? E o Ricardo diz que Mauá, estou praticamente morto. E a Inês disse, Ricardo, vamos, comadre, conversar na sala. Eles ficam conversando com a porta aberta, não se preocupe. Nina e Inês vão para a sala e o Ricardo diz, agora a gente vai casar mesmo, é? E a Ana diz, sim, o Ricardo pede um beijo para Ana. E a Ana beija o Ricardo. Enquanto Nina e Inês estão falando sobre o casamento da Ana e do Ricardo, e a Nina diz que de certa forma está feliz com o casamento, que ficou como a promessa que ela tinha feito, só que já que não é o Rodolfo, é o irmão do Rodolfo, que é quase a mesma coisa. No quarto, Ricardo beija a Ana e na sala, Nina e Inês continuam conversando sobre o casamento. E a Nina pede para Inês dar uma espiadinha na Ana e no Ricardo. Inês entra no quarto e a Ana e o Ricardo estão conversando. Ricardo finge que está com febre e Inês se preocupa, corre pegar com pressa para fazer no Ricardo. E Ricardo e Ana dão risada. E a Ana diz, viu? Ela entrou de supetão. Eu te falei. Enquanto o capitão do mato continua preso, Rafael, Fontes, Rodolfo e Augusto estão conversando. Rafael diz, eu pensei bem e acho que o Rodolfo tem razão, Dr. Fontes. Seria uma loucura da minha parte soltar o capitão do mato. Augusto diz, que história é essa? Você pretendia libertá-lo? Rodolfo diz, sim. Pelo visto, recobrou o juízo. Rafael diz, eu só não queria que ele pagasse sozinho pelo crime que cometeu. Fontes diz, esteja certo que no julgamento ele vai acusar o barão. Rodolfo diz, conversamos com o delegado sobre o Fulgêncio e Justino, ninguém tem notícias dele. E o Fontes diz, me estranha o barão não ter mandado os homens dele atrás desses dois, e sim deixado para o delegado resolver. Rafael diz, o barão quer eles longe, de preferência mortos. E na senzala do barão, Bruno mostra para o barão que já consertou o telhado e que de lá ninguém mais foge. E o barão desperderam os líderes, agora eles ficaram calmos, não vão querer fugir. Mas me diga, onde você estava que deixou o capitão do mato ir para o tronco? E o Bruno estava cuidando da casa e o barão disse, gostou o que os escravos fizeram com o capitão do mato, né? E o Bruno disse, se eu tivesse visto, eu mesmo tinha dado umas belas chibatadas nele. Enquanto Cândida e sim a moça estão conversando e a Cândida fala da mudança do barão. E diz, seu pai está virando um abolicionista de certa forma, assim a moça diz como. Cândida diz, ele está entendendo que terá que abrir mão do trabalho dos escravos. E assim a moça diz, ele não ficou furioso? Cândida diz, não. Sim, a moça diz, isso é estranho, muito estranho. Enquanto o barão e o Bruno estão conversando e o barão olha para o tronco e diz, não sei como você vai fazer para lidar com os italianos. E Bruno diz, italiano. E o barão diz, logo, essas senzalas estarão vazias. E o Bruno diz, vai vender todos os escravos, barão? E o barão diz, não. Irei abrir mão deles em nome da república. É o que irá acontecer. Bruno diz, e quem vai cuidar da lavoura? E o barão diz, o governo está falando em italianos. No armazém do Manuel, os amigos do barão estão contando para o Fontes, para o Rafael, para o Rodolfo, para o Augusto sobre a conversa com o barão, onde o barão diz que a abolição é algo inevitável. Fontes diz, me choca o barão reconhecer isso. Augusto rindo diz, só falta o barão entrar por essa porta gritando abaixo a escravidão.
Na casa do Augusto, Mário e Juliana estão conversando e o Mário diz para Juliana que sabe que a Juliana está usando ele para fazer ciúmes para o Rafael e que ele quer que a Juliana decida se ele continua ou não amando ela. Ou ele vai embora. Mário vai para beijar a Juliana e Juliana pede para o Mário ir embora. Mário vai embora triste. No armazém do Manuel, Rodolfo diz que o barão apenas está lutando pelos seus interesses para continuar tendo poder, para continuar manipulando todo mundo. Enquanto o Bruno e o barão estão conversando, e o barão diz: temos que mudar a maneira como tratamos os escravos. Como eu lhe disse essa tarde, eu não sei quando, mas mais dia menos dia a escravidão vai acabar. Quero que você providencie tudo para uma grande festa na senzala, para comemorar o fim da colheita. Eu vou estar presente com a Cândida e assim a moça, e o Bastião. Bruno diz que é perigoso e o barão diz: na hora você entenderá, apenas cumpra as minhas ordens. O barão diz que será amado pelos escravos e o Bruno fica sem entender. E no armazém do Manuel Fontes, diz o barão, para ter mudado desse jeito, deve ter se reunido com pessoas muito importantes na província e descoberto algo. Fontes diz: eu soube que o barão usou uma expressão em uma de suas reuniões. Ele disse: podemos nos deitar no império e acordar na república. E na senzala do barão, Bruno vai na senzala e avisa aos escravos que o barão mandou preparar uma carne para a festa dos escravos e também aguardente, e que o barão, assim a moça e a Cândida irão participar da festa do final da colheita. Assim que o Bruno sai da senzala, um escravo diz: o barão vai estar com a família aqui, podemos fazer com ele o que o Fulgêncio e o Justino fizeram com o capitão do mato. Vamos arrastar o barão pro tronco. E na cozinha o barão está bebendo. O Bastião entra e o barão diz pro Bastião sentar à mesa com ele. Bastião fica sem graça, sentando na pontinha da cadeira e o barão diz: põe a bunda toda no banco, senão vai cair do banco, moleque. Pegue um copo para esse moleque beber um vinho comigo. E o Bastião e a Bá ficam sem entender a mudança do barão. O barão manda a Bá pegar uma taça para ela também. A Bá diz que não vai beber do vinho do barão, não. E o barão diz: por quê? Envenenou meu vinho? Por isso que não quer beber? E a Bá diz: não, barão. E a Bá e o barão e o Bastião estão sentados à mesa brindando, juntos. E a Bá e o Bastião ficam sem entender nada. E o barão brinda a Bá e o Bastião e a Bá fica chocado e o barão diz: um brinde a você que cuidou sempre da sinha moça e um brinde a você, Bastião, que vou alforriar. O primeiro escravo que eu vou alforriar. E o Bastião e a Bá ficam chocados. O barão olha para o Bastião e diz: você me odeia? E o Bastião diz: eu credo, capaz, imagina. E o barão diz: se eu disser que gosto de você, você acreditaria em mim? E o Bastião diz: não, quer dizer, sim, você acreditava tudinho. E o barão diz: você não pode ser filho do pai José, é um medroso, covarde. Pai José era valente, né, Bá? E a Bá diz: sim. E o Bastião diz: eu nunca disse que era filho de pai José. E o barão diz: nem adiantava ninguém acreditar, seu medroso, borra-botas. E o barão fica servindo vinho para a Bá e a Bá diz: não vou ficar tonta, barão. E o barão diz: que tonto o quê? Uma mulher sacudida como você vai ficar tonta com vinhozinho, Bá? E o barão fica bebendo com a Bá e o Bastião, e a Bá e o Bastião ficam se olhando assustados. E esse foi o capítulo do dia, gente. O que vocês estão achando da mudança do barão? E será que os escravos vão fazer a mesma coisa que fizeram com o capitão do mato com o barão na festa? Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.